Por aqui, pessoal, olha só, parece que está azedando o desejo de Jair Bolsonaro comparecer à posse de Donald Trump, que vai acontecer na próxima segunda-feira em Washington, D.C. Isso vai caminhando nessa direção a título do último movimento, diretamente da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou contra a devolução do passaporte do ex-presidente. Segundo o parecer, inclusive, pessoal, a viagem de interesse privado, em aspas aqui, por favor, não supera o também, em aspas, elevado valor de interesse público, fecha aspas. O documento da PGR também diz que, abre aspas, a situação descrita não revela necessidade básica, urgente e indeclinável, fecha aspas, e reforça que o ex-presidente não ocupa cargo que dê status de representação oficial. Meus amigos, inclusive o parecer já está com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para a decisão final para liquidar essa fatura. O que poderia ter sido um sim ou não muito simples acaba virando uma novela e desgastando a imagem não só do judiciário, mas do Brasil como um todo, né, Pepe? Exatamente, Marinho. Eu havia falado aqui anteriormente que eu acredito que o Alexandre de Moraes ele iria seguir exatamente o parecer da Procuradoria-Geral da República, né? Então, infelizmente, com esse parecer da Procuradoria-Geral da República que impede, né, que é contra a ida do Bolsonaro para a posse do Trump, o meu entendimento é que o Alexandre de Moraes irá seguir exatamente o entendimento da Procuradoria-Geral da República. E é uma pena, E o que está por trás, Maria, nessa situação toda, é o receio do Bolsonaro ir e não voltar. Mas é bom lembrar que ele foi para a posse do Milei e voltou. Sim. É bom lembrar, por exemplo, se ele quisesse fugir, ele podia entrar em determinadas embaixadas e não sair da embaixada. Ele poderia, por exemplo, criar outro tipo de instrumento e de forma para fugir. E eu entendo o seguinte: se ele fugir e não voltar, se esse é o receio, no meu modo de ver, é muito mais ônus do que bônus para o próprio Bolsonaro, né? Então, para o meu modo de ver, eu liberaria sim. Eu acho que é importante para o Brasil, é importante para estreitar a relação Brasil-Estados Unidos, mais do que isso, né? Não dá para você negar a importância do Bolsonaro, que você não gosta, exatamente, não, assim, e do Trump na política exterior. Só porque o cara não está investido num cargo oficial, aí ele perde qualquer interesse público ou relevância pública. Acho que isso é uma forçação de barra. Interesse privado seria ele ir para um, sei lá, aniversário do tio ou do primo. Mas agora, Mano Ferreira, pelo amor de Deus, o Bolsonaro depender do ministro Alexandre de Moraes para comparecer à posse é quase como o Corinthians depender do Palmeiras para poder ser campeão, não é isso? Não, é muito triste essa situação toda, Sim. Porque também revela com muita clareza como as nossas instituições estão apequenadas, porque em democracias saudáveis, ex-presidentes ocupam, sim, um certo lugar de status de representação. Vale lembrar que o próprio presidente Michel Temer, durante o governo Bolsonaro, chefiou uma missão especial para o Líbano, como um chefe de delegação brasileira, na condição de ex-presidente da República, usando o status exato de ex-presidente, que tem um prestígio, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no que significam ex-presidentes americanos, sim, Bush, Clinton, Obama, quando eles se colocam no cenário internacional, existe um decoro em torno da figura de um ex-presidente da República, mesmo sendo ex. Então, é triste que a gente veja nesse contexto a situação toda diminuída, no fim das contas, o Estado brasileiro diminuído, com seu chefe, um ex-chefe de Estado, simplesmente reduzido à condição de um competidor na política doméstica e de um processado pela justiça, porque a gente deveria ser capaz de separar as coisas. Bolsonaro precisa responder por seus crimes, mas não deixa de ser ex-presidente. É isso aí. Eu quero ver se a nossa audiência consegue separar as coisas, e é a pergunta do dia, a enquete do dia, que a gente já deixou lançada para vocês decretarem, deixarem o seu voto, sim ou não, muito simples. Se você do outro lado, meu amigo e minha amiga, acha que Jair Bolsonaro deve ser liberado para comparecer na posse de Donald Trump na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, em Washington, D.C. Sim ou não? Bolsonaro na posse, sim ou não? www.jovempan.com.br. Vai lá no nosso site e deixa a sua opinião. Que fique claro aqui, né, Jéssica Peixoto, esse parecer da PGR, do Paulo Gonet, ele é basicamente opinativo. É um parecer, ele não é vinculativo. Por isso que quem vai decretar essa parada vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu tendo a concordar com o PP. Eu acho que a razão pela qual foi realmente solicitado o parecer é, inclusive, uma justificativa de por que talvez a não
realidade de estar presente ali seria dada via PGR, não apenas o Supremo sendo inquirido sobre. Agora, eu acho que tem uma questão muito interessante aqui que você bem lembrou, né? O Bolsonaro esteve na posse do Milei, ele teve posição de destaque junto com outros chefes de Estado e naquela situação ele não precisou solicitar por uma razão bem simples, porque ele conseguiu ir para a Argentina com seu documento RG, de identidade ali. Não existe uma proibição formal de saída do Bolsonaro, ele não é condenado por nada, por nenhum crime. E a grande questão aqui é por que essa negativa em relação a estar presente está acontecendo. E eu não vejo sentido na lógica que colocam que ele pode fugir. Ele estava nos Estados Unidos no ano em que o presidente Lula assumiu aqui no Brasil, ainda assim retornou. Mesmo na Argentina, não ficou lá. Mesmo na situação da embaixada, não ficou lá. E ele se coloca como candidato à presidência o tempo inteiro. Então, assim, é claro o vínculo, é claro o desejo de permanecer. E no final das contas, eu acho que tem uma situação aqui em relação ao Guanet tomar, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, tomar essa decisão e dar essa visão, que ele coloca que o Bolsonaro não ocupa nenhuma posição de chefe de Estado, algum cargo que justifique a representação do Brasil e que seria de interesse privado. Pessoal, ter uma figura como um ex-presidente dentro da posse do presidente eleito da democracia mais forte do mundo e um dos países com os quais o Brasil mais tem relações comerciais é um benefício para o Brasil. Goste do Donald Trump, não goste do Bolsonaro, goste do Trump, tanto faz. Quem convidou foi a figura do presidente eleito. Então, quando a gente tem isso aqui, eu acho que também tem o caráter diplomático da medida e o tipo de discussão que isso suscita lá fora. Porque, no final das contas, por que ele é negado de estar ali presente? Porque o passaporte está apreendido. Mas espera, não tem uma condenação criminal a ele que impeça ele de sair do país ou algo do tipo. Então, assim, eu acho que para o Brasil, e não falo da figura do Bolsonaro, para o Brasil, seria importante ter, sim, ele é inquestionavelmente um líder político presente na posse do presidente da República dos Estados Unidos, Federativa dos Estados Unidos. É isso aí, Jéssica Peixoto, vai se abrindo um precedente. A vida é longa, quem com ferro fere, com ferro será ferido, nunca se sabe o dia da manhã, abre-se esse precedente.